Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós estamos na última reflexão dessa série, que nós temos conversado nos últimos domingos. 皆さんおはようございます。本日はこのシリーズの最後の説教です。Missão possível. 可能なミッションというシリーズです。 Desafio de ser uma igreja em missão. 責任がある教会である挑戦。 E o último aspecto que eu quero que a gente possa pensar nesse texto, tem mais outros capítulos à frente, mas nós vamos, por hora, parar por aqui nessa reflexão. 確かにもっといろんなことがありますが、今のところはここでちょっと終わりたいと思います。 Pode avançar, por favor. Senso de oportunidade que uma igreja em missão tem. その機会を理解する。 O que é senso de oportunidade? そういう機会を理解するというどういうことでしょうか。 Seja oportunidade a capacidade de fazer a coisa certa no momento oportuno. それは、正しいことを正しい時にするということです。 É a capacidade de enxergar e aproveitar a chance que a maioria não vê ou não aproveita. また、大体の人たちが見分けることのないチャンスや機会を、有益に使うということです。 Você pode viver de duas formas. 皆様は2つの生き方ができます。 Só existindo, ただ単に生きている。 come, trabalha, estuda e só faz o que a vida te apresenta. 食べて、寝て、仕事して、ただそれだけ。 Ou você pode viver com senso de propósito, de oportunidade. それか、また目的を持って、また、機会を持って生きる。 Porque a pessoa que só existe, ela apenas reage às coisas. ただ生きている人はただ反応するだけです。 Mas a pessoa que tem senso de oportunidade está atenta ao que acontece e não deixa passar. でもそういう機会を理解している人は、そういう機会が起こるたびにちゃんと見ているのです。 Ela tem iniciativa. また自分から行動を取りま Ela す。 tem vida. 命があり Ela não ま apenas existe. す。ただ生きているだけではありませ E no ん。 livro de Atos nós lemos que inúmeras vezes aquela igreja demonstrava que tinha senso de oportunidade. そして私たちがこの使徒行伝の教会を見ていきますと、この教会は本当にそういう機会を見分けていたことがわかります。 Mas oportunidade para quê? でもどういう機会でしょうか。 Tinha a ver com o propósito de vida deles. それは彼らの人生の目的とつながっていました。 Aliás, o seu senso de oportunidade tem a ver com o propósito que você entende que a sua vida tem. 皆様もそういう、皆様がその目的を理解するときにそういう機会を見分けることができます。 Se você não sabe para que você existe, por que Deus te colocou nesse mundo, você também não vai perceber. 皆様がなぜこの世に生きているのか、なぜ神様が皆様に人生を与えたのかを知らなかったら、その機会を見分けることができませ E o ん。 propósito dessa igreja, desses cristãos, era um só, o maior de todos. その諸教会の目的というのは一つでした。 Que era a missão que Jesus havia dado para eles, que seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. それはイエス様が与えた責任です。彼らが、エルサレム、サマリア全土の土地でそのイエス様の、そういう証人になるということです。 Esse é o propósito de Deus para as pessoas. これが神様の目的なのです。 Não tem a ver com qual profissão você vai seguir. とにかく自分がどういう職業を取るかどうかには関係なく、 E nem se você se preparou estudando ou não, não tem a ver com isso. また自分がどれだけそういうね、その聖書を教えるために準備したかどうかでも関係ありま Mas せ se é ん。 uma igreja em missão, é uma igreja que os cristãos, não fala igreja instituição, mas cristãos, pessoas que no lugar onde estão, eles proclamam Jesus Cristo de algum modo. でもこのミッションがある教会というのはいろんな形でそこに置かれた状況の中でその福音を伝える。 Esses cristãos aqui da primeira igreja, eles trabalhavam, eles pagavam seus impostos, criavam seus filhos. この諸教会の人たちはとにかく仕事をして自分たちの子供を育てて税金を払って Eles lidavam com as suas crises pessoais, また自分自身の問題も抱えていました。 mas eles
aproveitavam cada ocasião dessa para aprender mais de Deus e para falar do amor de Deus. でも彼らはいろんな機会を通して本当にもっと神様のことを知り、もっとこのイエス様の福音を述べ伝えていたのです。Porque Deus sabe o lugar onde a gente tem que estar no momento certo. 神様は私たちがどこにいるべきかをよく知っているからです。Eu já compartilhei com vocês uma ocasião que aconteceu comigo quando eu fui renovar a matrícula na escola, aqui quando Samuel estudava na escola. 皆様にも語ったと思いますけど、息子が小学校のまた入学手続きをしなければいけなかった時に、 Samuel tinha um colega que era muito amigo dele, eles sempre andavam juntos e eu estava sempre orando para Deus dar uma oportunidade para me aproximar do pai dele. そして息子にはすごい仲のいい友達がいて、私がお祈りしていたのはその親に近づくことでした。 Eu só cumprimentava, bom dia, tudo bem? 私はただ挨拶するだけで E し aquela た。 conversa superficial ali de portão de escola. で、ただその学校の門で、まあ、お元気ですかとか、天気はどうですかと、そういうふうなおしゃべりしかしま E せん no で dia し da た。 renovação da matrícula, ele estava conversando com a diretora. そしてその入学手続きの時に彼は校長先生と話していました。 E eu percebi que o tom da conversa não era um tom alegre. で、私が気づいたのはなんか深刻な話をしていたということです。 Não é que era bisbilhoteiro, mas eu fui escrevendo bem devagarinho ali para poder ter tempo dele não ir embora e poder conversar com ele. 私はそこでもうゆっくりとその手続きをして彼を待っていたかのようにそうしました。 A esposa dele estava com um tumor do tamanho de uma laranja no cérebro. 彼の奥さんは頭の中にがんがあったのですね。 Ele pediu para a professora, para a diretora, conversar com a professora, ser compreensiva, porque o filho dele estava passando uma fase muito difícil, não sabia se a mãe ia voltar da mesa de cirurgia. ですから、そのお父さんが校長先生に頼んでいたのは先生にその子供を理解してくれるように、なぜかというとそのお母さんがその手術から帰ってくれるかどうかわからないから E です。 aquele homem pediu isso, chorando. でその彼はお父さんは泣きながらそれを願いました。 E quando ele terminou a conversa com a diretora, eu terminei de preencher meu formulário ali e eu sabia o nome dele. Eu abordei ele, chamei ele pelo nome. Falei, olha, eu não pude evitar de ouvir o que vocês conversavam. Eu posso orar por você? そして彼がその校長先生と話を終えた後で私は急いでその手続きをして彼と話しました。そして私はあなたが話していることを聞いていましたが、あなたのためにお祈りしてもいいですかと言いました。 Nós sentamos na mesa do lanche das crianças e nós oramos ali. 私たちはその学校の食堂で座って一緒にお祈りしました。 Uma oportunidade. それは一つの機会でした。 Talvez eu tivesse pensado, não tem nada a ver comigo, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou embora. 多分私はこれ私には関係ないと思って、もうどうでもいいやと思ってもう帰ってたかもしれま Mas せ era a ん。 resposta de Deus às orações. Deus me dá uma oportunidade de conversar com ele. でもそれは神様が、答えてくださったのです。私が彼と話す機会をくださいという祈りの答えでした。 Uma pessoa, uma igreja que não entende para que ela existe, que não tem senso de oportunidade, ela apenas existe no endereço. ですから人でも教会でも自分の責任を知らないで生きているのならば、ただ単にそこにあってただ単に生きているだけです。 E eu creio que Deus nos fez, Ele permitiu que a gente estivesse aqui, não apenas para fazer coisas, mas para ter um propósito maior. ですから神様が私たちをここにいさせてくださるということは、ただ私たちがここにいるだけではなく、一つの目的があるからです。 Porque uma igreja, uma pessoa que não tem senso de oportunidade, ela não cresce, ela não se desenvolve. 人でも教会でもそういう機会を理解しないと、成長しないのです。 Mas quero aprender com os irmãos nesse texto que foi lido. As marcas de uma igreja que tem senso de oportunidade. ですから今日私たちが読んだ箇所を通してこの機会を理解する教会について皆様と見ていきたいと思います。 As marcas de alguém que tem senso de oportunidade. Que vive sabendo para o que vive e para quem vive. とにかくその、自分の責任を理解している教会、人っていうのはいくつかの、印を持っているのです。 O texto hoje nos apresenta uma situação que está relatada nos versos 16 a 21. Ali começa tudo. 今日私たちが読んだ箇所では16節から21節にその状況がわかります。 O apóstolo Paulo havia marcado um encontro. Um encontro com algumas pessoas em Atenas. 使徒パウロは何人かの人たちとアテナで会う約束をしていました。
E enquanto ele estava ali esperando as pessoas chegarem, ele ficou olhando em volta e ficou muito incomodado. 彼は、その人たちを待っている時に周りを見て本当に心がざわめいたのです。 Diz o texto, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. この16節を見てみますと、さてアテネで2人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。 É interessante que Lucas descreve a reação de Paulo usando duas palavras. ここでルカはパウロの気持ちを2つの言葉を持って表します。 Uma no verso 16, que diz que ficou indignado. 一つはこの16節に書いてありますように心に憤りを感じた。 E nos versos seguintes, que ele estava debatendo com judeus e com gregos. そこで彼らはこの Os de fala grega. パウロはユダヤ人や、またギリシャ語を話す人たちと話し合っていたのです。 Se a gente vê isso, vai achar que Paulo era um briguento, né? Paulo, onde você chega já causando? これだけを見ますと、パウロは本当に喧嘩をするのが好きだなというふうに思いますけど、そうではありません。 Paulo poderia ter ficado ali apreciando as esculturas gregas e tudo aquilo bonito, mas Paulo ficou indignado. パウロはただ単にその像を見て、ただ綺麗だなと思っていたかもしれませんけど、彼は憤りを感じたのです。 E antes que a gente pense que Paulo era um brigão, um esquentado, a gente precisa saber que a palavra usada para indignado aqui é a mesma usada no Antigo Testamento, quando Deus ficou indignado com a idolatria do povo de Israel. まずみんながこのパウロは喧嘩早いと思う前に、この憤りっていう言葉を理解しなければいけません。この憤りという言葉は、神様がこの旧約聖書でイスラエルの民が偶像礼拝をしているときに、感じた同じ憤りなのです。 Deus estava levando o povo lá do Egito para Canaã, para a terra prometida. 神様はエジプトからこのイスラエルの民をカナンの地までに導いていました。 Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos. モーセは山の上に登ってこの10回を受けるために登りました。 E então o povo que ficou lá embaixo, junto com o irmão mais velho de Moisés, そして、この民はモーセのお兄さんと一緒にその下に残りましたが、 tiveram uma brilhante ideia. 一つの素晴らしいアイデアがありました。 Moisés está demorando, talvez deva ter morrido lá em cima. モーセはもう遅いから死んだのかもしれません。 Vamos fazer um Deus para nós aqui. 私たちのために一つの神を作ろう。 E Arão achou aquilo interessante e começou a recolher peças de ouro das pessoas e fez um bezerro de ouro. そしてアランはそれが気に入ってその民からいろんな金のものを集めて一つの像を作りました。 Então Deus fala: Moisés, desce lá, que o povo está aprontando. で、神様はすぐにモーセに急いで降りなさい。この民は私を怒らせていると。 Moisés fica irado. モーセは本当に怒りました。 Só que mais do que isso, ele diz: Deus ficou irado com aquela atitude また deles. それだけではなく神様ご自身が怒りました。 Deixa eu fazer uma provocação aqui. Para traduzir isso em japonês é complicado, né? O que vem na cabeça de vocês quando vocês veem essa imagem? 皆様がこの画像を見ますとどういう気持ちになりますか？ Para as mulheres mexe mais do que para os homens. 確かに女性にとってはもっと強いかもしれません。 Vem sentimento de indignação, 私たちは憤りを感じます。 covardia, これは本当に薄情者のそのものだと opressão, dá até arrepio. Dependendo da pessoa, dá até um negócio de ver essa imagem. 確かにこういう画像を見ますと私たちは怒りを感じます。 Inaceitável! これは受け入れることができません。 E carnalmente falando, dá vontade de bater nesse homem. 肉体的に言いますと私をこの人を殴りたい気持ちになります。 Era um sentimento assim correndo no coração de Paulo. そういう気持ちがパウロの心にあったのです。 Aquele povo, os atenienses, estavam cercados de deuses, アテネ人はもういろんな偶像が周りにいたからです。 longe do Deus vivo. 本当の神様から遠ざかっていまし Ele não た。 podia ter outra reação senão essa. ですから彼の反応というのはそれだけでした。 Essa era a reação, o sentimento de desconforto, de indignação que Paulo tinha naquele momento. そういう気持ちがパウロはその時にあったのです。 Paulo compartilhava do mesmo sentimento de Deus quando olhava para os atenienses. 使徒パウロは神様がこのアテネ人を見た時に感じた同じ憤りを感じたのです。
vendo que eles estavam buscando algo que não podia ajudá-los, buscando em deuses que não podia atendê-los. 彼らを助けることがない神様を求めているのを見て、 Ser seguidor de Cristo não torna o discípulo de Cristo superior aos outros. だからといって私たちがイエス様に従うから他の人たちよりも上回っているわけではありま Mas せ torna ん。 ele diferente. でも違うものとされるのです。 Porque o que para o cristão é normal, é norma, é padrão, para os outros é uma opção. クリスチャンにとってそれが常識なものは他の人たちにとっては一つ選べるものだけとなってしまい Norma é ます。 aquilo que te baliza, aquilo que te dá segurança de que você está indo para a direção certa. その、土台というのですかね、私たちが行かなければいけない道っていうのを私たちに当たり前だけど他の人たちにはどうでもいいようなものです。 Uma igreja tem senso de oportunidade, ela é inconformada nesse sentido. ですから私たちもそれを、そういう、機会を理解している教会はそれを受け入れることができませ O ん。 padrão para a igreja é a Escritura Sagrada. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. 第2テモテの3章の16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。 Para aquele que anda com Cristo e chama Ele de Senhor, o padrão de conduta e moral é o próprio Deus. ですからイエス・キリストを自分の主として告げる者に対しては私たちの人生の道っていうのは神様が定められることです。 Eu sei que tem algumas pessoas, não aqui, espero que não aqui, mas algumas pessoas querem atualizar a Bíblia. 何人かはこの聖書を新しく書き直したいのです。 Não, isso aqui já não é século 21, gente, por favor, né? Isso aqui está ultrapassado. もう21世紀だからこの聖書に書いてあるものはもう古いのです。 Não, a verdade de Deus, ela é permanente, ela é eterna. でも神様の事実っていうのは永遠に残るものです。 O errado continua sendo errado, 間違っていることは間違いであり、 mesmo que todo mundo esteja fazendo. みんながそれをしていても O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. 正しいことは正しいことであります。それが誰もしていなくても Não é uma questão de ponto de vista. それは一つの視点というわけではありません。 Ah, pastor, mas você vai postar isso na internet e vai ofender muita gente. 先生、そういうことをインターネットで言ったら多くの人が怒るでしょう。 As pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus. その人間はもうずっと神様を侮辱しながら生きているのです。 Não é que eu estou aqui para ficar provocando as pessoas, causando na internet. だからといって私もそういうことをね、そういう騒ぎをしたいわけではありません。 Mas eu prefiro um padrão que me assegure que eu estou na direção certa. でも私が必要とするもの、教えというのは私が正しく生きているという教えです。 Deixa eu trazer um exemplo bem próximo da gente aqui. 最も近い例を皆様に言いたいと思います。 Você que é casado. 結婚している方、 Imagina se amanhã, às 7 horas da manhã, o seu cônjuge levanta da cama, olha para você e diz: fui. 皆さん想像してみてください。朝になって、朝の7時になって自分の相手があなたの顔を見て、もう私は出ていきますと言ったらどうでしょうか。 Como assim? どうしてです Ah, か？ os homens vão apanhar das mulheres nessa hora. A mulher vai ficar chorando. Mas a reação vai ser: como assim? A で gente す não から casou. ただ単に出ていくと言われたら、でもどうしてですか？私たちは結婚しているのに。 Ah, cansei de ver sua cara todo dia. もうあなたの顔を見飽きた。 Agora eu sou uma planta. 私はもう植物になる。 Gente, tira o padrão para ver o que acontece. ですからそういう教えを取ったらそういうことになるのです。 Tudo perde rumo. Não faz sentido. もうすべてが道がなくなってしまいます。 Paulo não podia ficar simplesmente vendo tudo aquilo e dizendo assim: ah, é arte. だから使徒パウロもそれを見て、これはただの美術だというふうに見てはいけなかったのです。 O errado é sempre errado, mesmo que todos estejam fazendo. 間違いはいつでも間違いです。それがたとえ全員の人たちがしていても。 Se eu amo a Deus, se eu entendi que foi por causa do meu pecado que Ele enviou seu filho para a cruz, então a minha reação deve ser a mesma dele. もし私が神様を愛していて、イエス・キリストが私の罪の
のために十字架につけられたことを理解しているのなら、神様が罪を見て反応することと同じように私も反応するべきです。Como é que eu posso achar normal o que Deus disse que não é normal? 神様が普通じゃないものをなぜ私は普通として思えるのでしょうか。 Como eu posso aprovar o que Deus desaprova? 神様が受け入れないものをどうして私が受け入れることができるのでしょうか。 Irmãos, não estou falando para a gente virar julgador agora da vida alheia. Não é isso. だからといって私たちは相手を判断するべきではありません。 Mas se na nossa mente, no nosso coração, a gente não tiver padrões, se a gente se chama cristão e não tem padrão de Deus, tem algo que a gente precisa rever na nossa vida. もし私たちが自分はクリスチャンだと言いながら、その生きている生き方は違うのだったら私たちは考えるべきです。 Jesus acolheu os pecadores, sim. イエス・キリストは確かに罪人たちを受け入れました。 Todos que se achegaram a Ele, mas Ele não aprovava a vida deles. 確かにイエス・キリストは罪人を受け入れていましたが、だからといって彼らの罪を受け入れた Uma わけで mulher はあ foi りません。 trazida a Ele, pega em flagrante adultério. 姦淫を犯した女性はその場にイエス様の前に連れて行かれました。 E Ele disse: quem não tem pedra, ou quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não pedra, né? Não pecado, né? Ao contrário. 彼は罪がない者はその石を取って投げなさいと言いました。 Onde são os teus acusadores? あなたを訴える者はどこにいますかと彼女に聞きまし Não た。 ficou nenhum, Senhor. 誰も残りませんでした。 O que ele falou em seguida? イエス・キリストは彼女に何を言ったのでしょう Ah, か。 foi um deslize, vai. Não faz de novo. ああ、それただちょっとつまずいただけですと、そういうふうに言ったわけではありません。 Nem eu tampouco te condeno. Mas vai e não peques mais. 私もあなたに何も言いませんけど、もう行って罪を犯さないでくださいとはっきり言われました。 Ele qualificou o adultério. 彼は確かにその姦淫を、見ました。 É pecado. これは罪です。 Não é deslize. それはつまずきでもなく、 Não é um pouquinho torto. ちょっと間違ったものでもなく、 Pecado. それは罪なの E です。 pecado se lida com arrependimento. で罪は悔い改めが必要なのです。 Padrões. Porque quem ama tem critérios. 愛する者は選びますから。 Quem ama não pode aceitar o erro. 愛する者は間違いを受け入れることができません。 A mãe do traficante ama seu filho. Eu não tenho dúvida que as mães que perdem seus filhos para o tráfico sofrem muito, porque amam seus filhos. 確かに麻薬を売っている人たちのお母さんは子供たちを愛しています。 Mas não significa que ela deva aceitar o que ele faz. だからといってその子供がすることを受け入れてはいけません。 Uma igreja que vive em missão, um cristão que vive em missão, ele é inconformado, ele não aceita as coisas assim como naturais. ですからそういう機会を理解している教会というのは全てを受け入れるわけではありま Mas não para por aí. せん。罪を見て憤ります。 Só que não vai parar por aí, ficar só assim, pensando o que a Alice anda fazendo. Não. Não é isso. でもそこでとどまることはしません。 É só um exemplo, tá, Alice? A postura tem que ter uma atitude no coração, mas isso tem que gerar uma ação. でただ心の、態度だけではなく一つの態度とならなければいけませ O ん。 que Paulo fez? パウロは何をしたのでしょ Se うか。 Paulo fosse um religioso, hipócrita de pedra, ele ficaria ali julgando e apontando o dedo, isso e aquilo, vocês estão errados nisso. もしパウロがそのただの宗教書であったら相手の罪を見て指をさすだけでした。 Ele não compartilhava apenas a tristeza e a ira de Deus contra a idolatria, mas ele também partilhava do mesmo amor por aquelas pessoas. 使徒パウロはただ神様の憤りやそういう罪に対する怒りだけを持っていただけではなく、神様が人間を愛するような愛をも持っていたの E です。 de modo algum ele se achava superior para ter que ensinar aquelas pessoas. Não era nada disso. でまた自分はその人たちよりも最も立派な人間だとそういう気持ちはなかったのです。 Olha o que o texto nos diz, Atos 17, verso 18. この17節、使徒の16章の17節に見ますと、 Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, lhe perguntaram:
O que esta galera está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. 17章の17節と18節。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたが、その中のある者たちは、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは、彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。 Paulo não apenas foi impactado com aquilo que ele viu, mas ele agiu a respeito. パウロはただ憤りを感じただけではなく、一つの態度を取りました。 Falou de Jesus. イエス・キリストのことを述べ伝えました。 Essa maior prova de Deus, do amor de Deus por nós, foi dar Jesus Cristo na cruz. A maior prova que a gente pode ter pelas pessoas é falar de Jesus para elas. 神様が愛の表しによってイエス・キリストを十字架につけられたのならば、私たちも愛の表現として相手がこのイエス・キリストを知ることを本当に頑張らなければいけません。 Paulo procurou oportunidades para falar de Jesus para aquelas pessoas. パウロは機会を通してそのイエス・キリストを伝えたのです。 Foi até elas. そういう人たちのところまで行きました。 Procurou diálogo com elas. そういう人たちと会話をしました。 Falou com todos, judeus e não judeus. ユダヤ人でもユダヤ人でなくても。 E Paulo traz aqui 3 preciosas lições para uma igreja que tem 7 oportunidades. E aproveita a situação, aproveita a ocasião para falar de Jesus. パウロはそういうその機会を理解する教会、またその神様の愛を伝えたい教会に3つの素晴らしいことを教えてくださいます。 Em primeiro lugar, que aquele problema que Paulo viu na idolatria era uma oportunidade. 1番目は、使徒パウロが問題と見たことは、それが機会となったのです。 Tem pessoas que vivem no erro, porque ninguém ainda falou o que é o certo. 何人かは間違いの中を生きているのは、誰かがそれが間違いであるということをその人に言っていないからなの Tem です。 pessoas que vivem sem esperança, porque ninguém apresentou a eles. Quem pode dar esperança? 希望なしで生きている人たちもいます。それは希望をその人に紹介してくれる人がいなかったからです。 Pessoas dão sinais de que precisam de ajuda, estão gritando, clamando por ajuda. 何人かはもう本当に助けが必要で、その合図を送っているのです。 Às vezes colegas de classe. 時には同級生です。仕事の一緒に仕事してるかもしれません。 Eles desabafam problemas com você, não foi com outra pessoa, foi com você que conhece a Cristo. あなたにいろんなことを言っているのです。イエス・キリストを知っているあなたに。 Lutas em casa. 自分の家での問題。 A Yuka compartilhou outro dia. 娘を一つ私たちに言ってくれました。 Uma colega dela começou a abrir o coração e falar das coisas que estava sofrendo. Ela falou assim, pai, eu não sabia o que fazer na hora. 彼女の友達が自分の問題を娘に言っていたのです。そして娘は、お父さん、私は何を言えばいいのかわからなかったのですと言っていました。 Falei, filha, sua amiga estava pedindo socorro. 私が言ったのは、その友達はあなたに助けを求めていたのですよ。 Ela precisava de alguém para ouvir. ただ聞いてくれる人が E 必 que 要だった bom の que で você す。 ouviu. で、あなたが聞いてくれてよか Mas った você で pode ir す。 além disso. でもそれ以上にできますよ。 Quando tiver uma oportunidade, ora para que Deus dê essa oportunidade. Fala assim, posso orar com você? ですから神様に祈って機会を与えてくれるようにと祈りなさい。その機会が与えられたら、あなたと一緒にお祈りしていいですかと言いなさい。 Fala do amor de Deus para ela, falar da esperança que Deus traz. 神様の愛について、神様が与えてくださる希望について言いなさ Fala い。 de Jesus. イエス・キリストについて言いなさいと言いまし Pessoas た。 dão sinais que precisam de ajuda. ですから多くの人たちは助けを求めています。 Não fique só, puxa, dureza, hein? Complicado. ああ、それは大変ですねと、それだけで終わらないようにしましょう。 Puxa perto de você. Ora com ela, peça a Deus para ajudar a lidar com isso. Fala de Jesus. Lembra do amor de Jesus. Lembra do que Jesus fez na cruz. ですからそういう人たちを近くに連れてきて、神様の愛、また神様が皆様にしてくださったことを思い出し、その人にも伝えましょ Problemas podem ser oportunidades. う。ですから問題は一つの機会となることができます。 Em segundo lugar, peça sabedoria e amor para saber o que falar e como falar. そして2番目に神様に
どういうふうに言えばいいのか、また愛を与えるようにと、頼みましょう。Paulo tentou conversar com as pessoas, foi lá na sinagoga, foi lá no meio da roda de filósofos, e parece que o negócio não resolveu muito. A estratégia dele não foi boa. パウロはそういう広場に行ったり、街道に行ったり、そういういろんな形で論じましたが、それはあまりうまくいきませんでした。 Olha o que Paulo faz, versículo 22. で、パウロがそこで何をするかと言いますと、22節を見てみましょう。 Então Paulo se levantou diante do conselho e assim dirigiu a seus membros: Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto eu andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. 使徒の17章の22節と23節、そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て、私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。 Paulo percebeu que ele precisava mudar de estratégia, não? Daquele jeito que ele estava adotando não ia dar certo. パウロは自分のやり方を変えなければいけないということを理解していました。 Então Paulo, sem agredir a cultura, sem agredir aquelas pessoas, ele pega um elemento de dentro da cultura deles e diz: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu estou falando. ですからとにかくパウロは相手を傷つけるように、攻撃するような言い方ではなく、相手の、中にあるそういう文化の中にあるものを取り出して、例えばこの知られない神にっていう刻まれた祭壇があるのを見て、あなた方知らずに拝んでいるものを教えましょうと、そういうふうに言ったのです。 Às vezes o crente vira um crente chato porque não sabe falar de outra coisa a não ser de versículo bíblico. 特にクリスチャンたちはちょっとしつこくなるのは、ただ聖書だけを一生懸命、教えようとするからです。 Ele não lê outras coisas. 他のものを読まないのです。 E aí ele não consegue dialogar com as pessoas. ですから相手と話すことができません。 Porque tudo que as pessoas falam ele já vem com a Bíblia na cabeça. Não, mas a Bíblia não fala isso. ですからとにかくもう誰かが何か言うと、いや聖書にはこう書いてありますよとすぐに言います。 E Paulo, com muita sabedoria, ele aborda dessa forma. ですからパウロは知恵深く本当にそういう形で彼らに近づくのです。 O método de Jesus. これはイエス様のやり方です。 Ele sabia como falar com as pessoas, como abordar as pessoas. イエス様はどういうふうに話せばいいのか、どういうふうに近づけばいいのか知っていたん Ele です。 falou com a mulher samaritana numa conversa, parece boba, me dê água. E aí a conversa se desenrola e ele chega no coração dela e apresenta a mensagem da salvação. サマリアの女性と話した時も、イエス様はただ水をくださいと言っただけで、そこから会話が始まって神様の愛を告げることができたのです。 Jesus abordou Zaqueu de uma outra forma. ザーカイにもイエス様は違う形で近づきました。 Pedro de outra forma, Tiago de outra forma, cada um ele achava um jeito de falar com eles. ペテロでもヤコブでもそれぞれ違う形で近づいたのです。 Mas isso acontecia porque ele se relacionava com pessoas. それはイエス様はいつでも人と付き合っていたからできたの Ele です se interessava na vida das pessoas, com a vida das イエ pessoas. ス様はその人たちの人生に興味を持っていたからです。 Paulo começou seu diálogo falando de coisas da filosofia, ですか da らとにかく religiosidade dos atenienses. パウロはこのアテネ人たちの宗教を使って彼らに近づいたので Para す。 falar de Cristo. イエス・キリストのことを伝えるために。 Ele descobriu o gancho que puxava a conversa para Deus. そこで、どういう鍵を使えばいいのかというのが分かったのです。 Porque cada pessoa tem uma história. それぞれ違う、歴史があるからです。 Para cada pessoa tem uma estratégia para alcançar. そしてそれぞれ違うやり方でイエス・キリストを紹介 E するの deixa です。 só fazer um parênteses aqui que é muito importante. Não é fazedor de crente, tá? Não é a gente vai virar fazedor de crente. Um monte de gente igualzinha, fazendo as mesmas coisas. Não é isso, não é um monte de gente religiosa. Nós estamos falando de apresentar Jesus Cristo, que traz esperança, traz vida, traz perdão, traz
renovação para as pessoas que precisam. 皆様にはっきりさせたいのは、私たちがしなければいけないのは、新しいクリスチャンを作るわけではありません。同じように同じことをする人たちではなく、誠の神様を紹介し、イエス・キリストの愛、イエス・キリストの希望を相手に伝えるということです。É sabedoria e amor de Deus. ですから神様に知恵と愛を、与えてくださるようにとお願いしましょう。Em terceiro, detenha-se no tema, Deus. そしてそのテーマにとどまりましょう。それは、そのテーマというのは神様です。Paulo falou de Deus, não falou dele, não falou da igreja dele, não falou, ele falou de Deus. パウロは、自分の教会、自分のことについて話したのではなく、神様を紹介した Do のです。 Deus que criou todas as coisas. すべてを作られた Do 神 Deus que 様。 sustenta todas as す coisas. べてを支えてくださる神様。 Do Deus que governa todas as す coisas. べてを支配する神様。 Do Deus que ama como um pai ama, そして父が愛するように愛する神様。 mas um Deus também que julga como juiz. でもこの裁判官が全てを裁判するように、してくださる神様。 Paulo não diminuiu e nem aumentou a pessoa de Deus. パウロは神様を低くせず、また、大げさにも言いませんでし Ele た。 nem falou de novas ideias que surgiram a respeito de Deus. A última pesquisa sobre Deus apontou isso. また神様について新しいことについて話したわけではありません。 Ele falou de Deus, do amor dele, do poder dele. ただ神様の愛、神様の力について語ったのです。 Quando você falar de Deus para as pessoas, fale de Deus para as pessoas. ですから神様について語るときには神様についてだけ話しましょう。 Porque elas precisam dele, não de você. 自分のことを必要としているのではなく、神様が必要ですから。 Porque é ele que estará com elas na tribulação, na dificuldade, não você. 神様がその人たちが困難な時に、大変な時に一緒にいてくださるからです。 Porque é ele que tem poder para salvar, para transformar, não você. 皆様ではなく、神様がその人を変える力がいます。神様がその人に希望を与えることができるか Ah, ら pastor, で mas eu す。 nem sei falar direito. ああ、でも先生、私はそういう話し方ができません。 Eu não estudei teologia. そういう、進学校にも行ってませ Não ん。 precisa. 必要ではあり Se ませ puder, ん。 estude, mas não tem necessidade. Se você não tiver teologia, você não vai saber falar de Jesus. Fale do que Deus tem feito na sua vida. ですからそういう勉強しなくてもいいです。ただ単に神様が自分の人生で何をされているかを言ってください。 Acredite, Deus vai te colocar no lugar certo, com as pessoas certas para ouvir do que Deus está fazendo. 神様が何をなされているかを神様はちゃんとその時、その機会を与えてくださるのです。 Aprenda mais sobre Jesus. ですからもっともっとイエス様について学びましょう。 Leia mais sobre Ele. もっとイエス様について読みましょう。 Leia também coisas que não são sobre Ele, para você poder ter assunto para conversar com as pessoas. またイエス様についてではないものも読みましょう。相手と話すことができますよ E う por に。 último, a marca de uma igreja que vive em missão. そして最後に本当にミッションを持っている、責任を持っている教会の印というのは、 Confia no que Deus faz. 神様がされることを信じるのです。 Paulo percebeu aquela situação, ficou irado, aproveitou a oportunidade. E qual foi o resultado disso? パウロは確かにその状況を見て憤りを感じて態度をとって、その結果として Olha como as pessoas reagiram. Verso 32. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, que era um tema polêmico para eles, alguns riram com desprezo. 32節、死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、 Ele foi desprezado. 確かに彼はからかわれました。 Talvez vão rir da sua cara. 多分何人かは皆様の顔を見て笑います。 Ei, lá vem o crente de novo. ああ、 Tudo ま é た Bíblia そ para のク ele. リスチャンが来た。いつでも聖書のことを言っているクリスチャン。 Paulo passou por isso, Jesus passou por isso, a gente não está em situação melhor que パウロも eles. そういう目にあって、イエス様もそういう目にあったから、私たちもそういう目に遭うでしょう。 Mas houve também que assim, que nem entrou por aqui, saiu por aqui. Outros, porém, disseram, queremos ouvir sobre isso em outra ocasião. 32節の続き、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。 Mas também houve quem ouviu com fé. でも何人かは信仰を持ってそれを聞きました。 Então Paulo se retirou do conselho, verso 33,
E o 34, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, daquelas pessoas influentes, e uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. 33節、34節、こうしてパウロは彼らの中から出ていった。しかし彼につき従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。A Paulo cabia falar de Jesus para aquelas pessoas. パウロはただその人たちに神様について語るだけでした。O resultado pertence a Deus. 結果は神様にあったのです。Você não sabe as pessoas que estão te ouvindo, se elas vão crer, se elas vão rir de você, o que vai acontecer. 皆様はそういう人たちがどういう反応をするか分かりません。Mas haverão aqueles que crerão. でも何人かは本当に信じるのです。Haverão aqueles que vão ter o coração aberto. 何人かは心を開くのです。Um sentido com muito temor, com muita reverência. Isso não é problema teu, é problema de Deus. ですからそれを聞いて相手が何をするかというのは皆様の問題ではありません。神様がされるのです。Talvez você vai ter muita surpresa chegando no céu. 多分皆様は天国に着いたらびっくりするかもしれません。 No motorista de Uber que você evangelizou. タクシーの運転手さんとか。Do seu Sebastião ali no mercadinho. いつも行き先の店の人とか。Do colega de classe, de trabalho. また仕事の仲間とか学校の仲間。Que porque você fez a tarefa de casa, falou de Jesus para ele, orou por ele, amou aquela pessoa, você vai ter a alegria de encontrá-la no céu. その皆様が本当にその人を愛してその人のために祈ってその人にイエス様の愛を告げたためにその人と天国に会うかもしれません。 Você e eu falhamos, mas a palavra de Deus não falha. 私たちは確かにつまずきますが、失敗しますが神様の御言葉は必ずその人の心に残るのです。 De tanta gente que Paulo falou, parece que o fruto foi pequeno. 使徒パウロは大勢の人たちに語って確かになんか数人だけしかそれを、受け入れなかったと思いますが O que importa é que Paulo foi fiel. A oportunidade de Deus abriu para ele. でも最も大切なのはパウロがその機会を利用したということです。 Queria então terminar com 3 pontos. ですから最後に3つのことを皆様に言いたいのです。 Como está a sua sensibilidade sobre certo e errado? 皆様がその正しい、間違いという、そういう判断はどうなっているのでしょう Não か。 estou falando de moralismo não, você ser o cara. Mas a sua percepção do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. Como é que está? それが神様を喜ばせているか喜ばせていないかそれを見分けることができるでし Você ょう acha か。 tudo normal, tudo jóia, tudo aceitável? Ou você, as coisas que você vê mexem com o seu coração? 皆様はその全てを見てこれを普通だと思っているのでしょうか。それとも憤りや悲しみを感じているのでしょうか。 Em segundo lugar, peça a Deus que abra seus olhos para as oportunidades. 2番目に神様が皆様に機会を見逃さないようにとさせるように頼みましょう。 Deus responde. 神様は必ず答えてくれます。 E aparece no momento que você menos espera, tá ali. そしてその機会は皆様が全然待っていない時に現れるのです。 Peça a Deus, mas esteja pronto para fazer uso das ですから神 oportunidades. 様にお願いしてその機会が現れたらそれを見逃さないようにしましょ E う。 quando fizer, descanse em Deus. そしてその責任を果たしたら神様に全てを任せましょう。 Uma igreja em missão, uma igreja que vive em missão, ela vive atenta ao que acontece em volta dela. この責任がある教会は周りに何が起こっているかをよく見ているの Ela não で tem que fazer o que todo mundo está fazendo. す。ですからそのみんながやっていることを同じようにしなくてもいいのです。 Ela tem que fazer no lugar onde ela está, no contato que ela tem, pregar a palavra do Senhor e fazer discípulos de Cristo. そこにいるところにまた自分の与えられた中でこの神様の愛を告げるべきです。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Pai, quero te agradecer, porque o Senhor tem nos chamado, Deus, não apenas para pertencer ao Senhor, mas para cumprir a comissão que o Senhor nos deu. 主よ、本当に感謝するのはただ私たちを救っただけではなく
私たちにも責任を与えてきてくださったことを感謝します。 Abre o nosso coração, Senhor, a nossa mente, 私たちの心、私たちの頭を開いてください。 para que sejamos pessoas, sejamos uma igreja que tem senso de oportunidade. 私たちが本当に機会を逃すことがしないようにとしてください。 Coloque em nosso coração, Deus, amor pelas pessoas. 本当に私たちが相手を愛することができますようにと助けてください。 Nos dê a humildade, Senhor Deus, de enxergá-las, ó Deus, e ir até elas. 私たちがそういう人を見分けて、その人の元に近づくことができますようにとしてください。 Pedimos, Pai, em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amém.